Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Federico Grosso, CEO da Adobe na América Latina. Ele fala sobre a personalização na jornada do consumidor para garantir o sucesso das marcas, do fim do cookies, do lançamento das novas plataformas de experiências criativas e de marketing, de educação e saúde e sua opinião sobre o metaverso. Federico, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Federico, no recente Adobe Summit 2022, realizado em março passado, foi enfatizado que as experiências digitais são importantes na construção do relacionamento confiável com as marcas, né? O que significa essa afirmação? Eu acho que claramente estamos falando de um período de pandemia ou de saída da pandemia, o que a gente está vivendo nesse momento, onde os canais online viraram uma parte não simplesmente integrante ou importante, mas em algum caso o canal de encontro com a marca, de experiência da marca e de compra, né, do serviço, dos produtos direto. Então a realidade é essa mudança que veio para ficar significa que o canal online hoje é central. E tudo o que a gente estava fazendo num ambiente híbrido, num ambiente puramente físico, hoje também precisa ser pensado, orquestrado num ambiente que pode ser simplesmente online. Isso é um pouco o que a gente está percebendo. Se você olha no Brasil, tem os dados da Neotrust que eu tenho aqui na minha frente, o faturamento das vendas pela internet cresceu 27% em 2021. No comparativo com 2020, né? E atingiu 161 bilhões. Então, esse eu acho que é a relevância que a gente está dando à aceleração do digital e da experiência digital, que é algo que a Adobe vem claramente sendo um pioneiro há muito tempo, é algo que a gente sempre acreditou, mas esses últimos 2 anos de verdade trouxeram uma grande aceleração. No evento, inclusive, foi apresentado um conceito chamado Experience Maker, né? Dizendo que as experiências digitais estão se tornando pessoais e é preciso encontrar uma maneira de personalizar os vários momentos de uma jornada, né? Você pode detalhar um pouco melhor esse conceito? Sim, eu diria que, claramente, se você volta para trás na história da humanidade, o comércio nasceu como um comércio personalizado, né? A gente estava acostumado por muito tempo, em alguns casos a gente ainda está acostumado com experiências que são muito pessoais, que são muito desenhadas, não necessariamente só porque você já gosta, mas também te dando uma possibilidade de escolher. E hoje a gente está vendo uma volta desse fenômeno. A gente está passando de uma era que era puramente a uma era da experiência do negócio a uma era que está virando, claramente incorporando o conceito de experiência, mas através de uma evolução dele, que é a personalização. Então, um exemplo básico. Você está acostumado a comprar produto online e chega na sua casa numa caixinha, que tende a ser de papelão, independentemente de quem manda, uma caixinha de papelão standard. Algumas são mais personalizada, tem uma marca de outro, mas é aquilo. Agora, imagina simplesmente no momento de checkout decidir que você quer personalizar até aquela caixinha. Porque pode ser um presente, porque quando você manda quer fazer uma coisa diferente, ou simplesmente para ter a experiência que quando aquilo chegar em casa é um pequeno evento. Esse é um pouco é um dos muitos exemplos que a gente pode dar no sentido de diferenciar. Então, cada vez mais a gente vai apontando, eu acho que ao longo dessa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito, na questão que a gente precisa escalar o mais possível a personalização. Esse é o desafio, essa é a beleza do que o marketing digital e não está começando a oferecer aos consumidores, porque a gente sente que tem uma necessidade de sair do mundo onde, enfim, só poucos anos atrás, o bonito era ter exatamente o que todo mundo tinha, né? Famosamente, Andy Warhol dizia: a coisa mais democrática do mundo é a Coca-Cola, porque a Liz Taylor e eu e qualquer um pode beber exatamente o mesmo. Hoje, talvez aquela frase virou e voltou no sentido de o pertencimento passa através da personalização.
Esse conceito, inclusive, é a próxima pergunta que eu queria fazer, né? Que também lá no evento se discutiu que a nova economia digital exige um novo padrão, né? Que é a capacidade de alcançar personalização em escala para o sucesso de uma marca, né? Algo diferente do conceito de personalização de hoje, né? Você poderia explicar essa pequena diferença assim de palavras, mas que no fundo tem uma grande diferença? Sim, eu acho que é justamente uma evolução do que a gente estava comentando, né? A demanda desse tipo de diferenciação é feita porque as expectativas dos consumidores aumentaram. E isso aconteceu porque o consumidor digital é um consumidor empoderado, é um consumidor de escolha. Comparado com o consumidor de uma loja física, que, de uma certa forma, sempre foi limitado a o que estava oferecido, né? Naquele shopping, naquela rua, qual é o acesso físico que eu consigo obter. Hoje, virtualmente, através das tecnologias digitais, eu posso ter acesso ao mundo muito maior, muito mais amplo. Né? E também a formação que os novos consumidores têm de acesso ao produto, de compra, é feita através de uma experiência que a gente não acumula necessariamente no processo de compra, é serviços. Então, os aplicativos de mobilidade urbana, os aplicativos de mídias sociais, o próprio WhatsApp, enfim, plataformas que são 24/7 funcionando, que são extremamente eficientes e limpas. Então, essa experiência se transfere para toda a gama de produto e serviço vendido. Então, estamos falando de um consumidor que é empoderado e não tem mais espaço para experiência ruim, não tem mais espaço para aquela experiência de, ok, vamos que vamos, importante é ter o produto. O produto e a experiência são juntos, vêm juntos, e a personalização é um pouco essa cola entre a experiência e o produto ou serviço. E como a Adobe está ajudando as áreas de MarTech das empresas a atingir esse objetivo de criar essa experiência do cliente personalizada? Tem várias frentes e é uma receita de bolo, um quebra-cabeça sofisticado, porque tem alguns elementos super importantes que têm a ver com o uso da inteligência artificial e do machine learning. Isso permite de acelerar o processo de tomada de decisão, o processo de proposta de mensagem para os consumidores, e tem toda uma parte que tem a ver com a criação de conteúdo. Então, o Adobe está em uma posição, eu diria, privilegiada do ponto de vista tecnológico, porque a Adobe tem ferramentas que têm a ver com a criação de conteúdo, que são as ferramentas que são talvez até mais conhecidas pelo público em geral, né? Todas as ferramentas criativas, e a capacidade de conectar esse conteúdo com um marketing que hoje é, como a gente estava comentando, muito personalizado. Então, não é simplesmente uma mensagem espalhada para a maior quantidade de consumidores, mas é uma mensagem que eu consigo fazer muito personalizada, essa personalização em tempo real e automatizada. Então, o que você acessa ao momento de visitar um site, um aplicativo ou numa fase de compra, pelo teu perfil, pela tua escolha, pelo que você está fazendo naquele momento específico, pode ser muito diferente da mesma experiência no mesmo site para mim, né? Porque temos dois perfis diferentes. Você pode ser diferente para a minha esposa, para os meus filhos, para os teus filhos. É essa capacidade de, em tempo real, entender o teu, vou dizer, talvez, a tua intenção de compra, o teu sentimento de compra, e se adaptar com conteúdo, com ofertas e com experiência, é um pouco o diferencial que a gente oferece ao mercado. Faz sentido? Eu sei que são temas um pouco novos, então eu quero ter certeza de estar extremamente claro e bem articulado. Com certeza. Inclusive agora, com os fins dos cookies, né, houve uma preocupação muito grande da área de marketing das empresas, né? Como agora personalizar as campanhas de marketing e oferta de produto, né, levando-se ainda em consideração a questão da LGPD? Eu acho que quando a gente fala da fim da era dos cookies, a gente precisa sempre lembrar que o que está tá mudando é o que a gente chama de third-party cookies, né? São os cookies que são coletados por terceiros. Isso é a parte que está mais mudando.
O que significa isso? Significa que essa questão de acesso aos dados dos clientes não é mais, entre aspas, terceirizadas, né? As próprias empresas precisam começar e têm a responsabilidade de coletar dados em primeira pessoa e trabalhar aquele dado. Isso, de uma certa forma, traz uma transparência diferente. Eu acho que é muito positivo. Essa é a minha opinião pessoal. Nesse sentido, é muito positivo, porque tem um diálogo muito mais transparente. Eu sei que os meus dados estão com você, marca, porque eu, em primeira pessoa, foi a aceitar com aquele ok, aceitar com aquele acceptable cookies, ou decidir quantos dados eu quero te compartilhar. E isso, de uma certa forma, também ajuda muito a experiência a ser aprimorada. Por quê? Porque um pouco uma questão. Se eu passo alguns dados para você, por exemplo, você sabe, né, numa conversa que eu me chamo Federico e você me chama de Federico, é legal. Eu acho que até cria uma conexão emocional no sentido, você me reconhece. Agora, se nessa call entra alguém que eu não conheço e começa a me chamar de Federico e começa a falar do que eu gosto, não gosto e coisa, isso talvez crie um pouco de estranheza, né? Possa ser algo que no final das contas os consumidores ao longo dos últimos anos vêm um pouco questionando. Por que essa publicidade está sendo servida para mim? Por que alguém está me seguindo? Como está? Então, eu acho que ao crescer do poder dos algoritmos, ao crescer das quantidades de mídias sociais e nosso tempo passado lá, e ao crescer da quantidade de informações que são compartilhadas, acho importante ter regras claras, demarcações claras. E eu acho que isso é um pouco o fenômeno que a gente vem assistindo. Frederico, no Adobe Summit, né, foi anunciada a solução Adobe Workfront, que se propõe a criar uma experiência criativa e de marketing de ponta a ponta, né? Pode detalhar de como ela funciona? Eu acho que um ponto fundamental obviamente, dentro das empresas e até dentro das empresas e as agências que trabalham com as empresas na área de marketing, sempre houve um pouco alguns silos, algumas divisões, né? De um lado você tem o pessoal de marketing, do outro lado tem o pessoal criativo, que muitas vezes vive em agências, e depois tem uma equipe de vendas, né? Os três, idealmente, deveriam se orquestrar, porque o objetivo é o comum. Quem cria conteúdo em função de uma função de marketing, o marketing trabalha por uma função, obviamente, de impulsionar vendas. Isso é a ideia. Agora, tempo atrás, isso era mais fácil de fazer porque a velocidade entre a criação, por exemplo, de uma campanha e a sua publicação e a chegada de um produto no mercado demorava um certo tempo. Então, existia um fluxo, né? O flow. Quando a gente fala workflow, fala justamente disso. Existia um fluxo. Hoje em dia, esse fluxo foi extremamente disruptado por um fenômeno que é a velocidade, né? Se você olha plataformas de mídias sociais, por exemplo, se você quer usar plataformas de mídias sociais para impulsionar a sua marca, para promover a sua marca, é algo tão rápido quanto uma mudança diária, né? Você acorda de manhã, vê que a rede social tem um mood, tem um tema, tem alguma coisa específica. Acontece algo na noite dos Oscars. Isso influencia o dia inteiro aquelas conversas. Como é que eu entro, não entro, decido parar? Então, e se eu decido entrar, com qual velocidade eu consigo criar o conteúdo, conectar ele com um produto, lançar uma marca, quero me manifestar, não quero me manifestar? E para fazer isso, justamente você precisa de um canal, né, que gerencia esse flow da forma mais rápida possível. Agora, a Adobe tem as duas partes, tem a plataforma criativa e a plataforma de marketing. Esse workflow junta os dois e vira o canal que conecta os profissionais de criação com profissionais de marketing e vendas. Essa é a ideia que tem atrás. E a ideia precisa acontecer em tempo real. É uma questão de milissegundos, não é uma questão de... E isso que um pouco posiciona a tecnologia, não só como hoje uma tecnologia que promove criação, mas também eficiência. Hoje, no mundo do marketing, eficiência de facilitar o trabalho de criação, de chegar na hora certa, no momento certo, de usar a inteligência artificial para eliminar qualquer atraso,
é fundamental, porque, de novo, voltando ao exemplo da noite do Oscar ou de uma frase que alguém fala, de um momento, né, de um mood, você não pode esperar 12 horas, você não pode esperar 6 horas, às vezes não pode esperar nem 3 horas. Se você quer participar e entrar nesse fluxo que hoje é a nossa conversa social, né, de uma certa forma. A Adobe também anunciou uma plataforma de aprendizado, né, o Adobe Learning Manager, né? Uma plataforma em nuvem destinada ao treinamento e educação de funcionários, de parceiros, de clientes da empresa, né? Qual que é a estratégia para competir nesse disputado mercado de learning, né? Qual que é o diferencial competitivo dessa plataforma? Eu acho que, como a gente vem falando, o nosso business, de verdade, é agilizar a fruição, o consumo, a produção, a criação de conteúdo. Isso, obviamente, se aplica muito bem ao mundo de marketing, mas se você pensa, é extremamente eficaz, eficiente também no mundo educacional. E a gente percebeu, no meio da pandemia, justamente por o tema do remoto, que dentro das empresas existe um gap de como treinar as pessoas eficientemente, de como fazer a informação fluir. E de novo, passamos de um mundo onde a gente fazia um grande, por exemplo, treinamento corporativo, que aconteceu uma vez por ano, dando aquele update do que aconteceu no ano. Hoje as mudanças dentro das maiores empresas são tão rápidas, tecnologicamente, coisa que você precisa ter plataformas ágeis para criação de conteúdo, distribuição de conteúdo, e uma plataforma que beire um pouco eu diria, a gamificação. Precisa hoje, e sabemos, um aspecto de uma certa forma lúdico na educação, até educação corporativa, porque quem está entrando, primeiro, temos 6 ou 7 gerações trabalhando ao mesmo tempo no mundo nos nossos escritórios, tá? E algumas delas, principalmente as mais jovens, se formaram, né, na adolescência com plataformas que são de gamificação. Então, quanto mais a gente... E lúdica, eles aprenderam muito com plataformas lúdicas, por exemplo. Com certeza, quem é um adolescente que joga videogames sofisticados e compartilhados online, aprendeu muito sobre colaboração remota. Esses são os skills que eu não tinha esses skills, porque eu não cresci numa geração que usava videogames colaborativos, né, em tempo real. Mas imagina ter que enfrentar uma pandemia com o skill, né, de quem sabe já naturalmente, porque jogou a vida inteira fazendo isso, né, se conectando remotamente. Então, eu acho que é um pouco isso a ideia que tem atrás dessa plataforma. A Adobe também está entrando no segmento de saúde, né, com a solução Adobe Experience Cloud for Healthcare, né, oferecendo experiências mais personalizadas para os clientes de saúde e bem-estar. Pode detalhar um pouco essa iniciativa? Sim, eu acho que voltamos muito no core do que a gente estava falando, né? No centro estratégico do que a gente estava falando. A gente pensa, né, no setor de saúde também como um setor que tem muito a ver com experiência e que tem muito a ver com personalização, né? Então, eu fora o serviço específico, né, a parte da cura, que não é o que a gente está falando aqui, mas existe cada hospital é uma empresa de tecnologia, de uma certa forma, pela quantidade de informação e de dados, é uma empresa de dados, de uma certa forma. Tem uma parte muito grande. E esses dados vão influenciar muito, vão influenciar a experiência que você tem como paciente. Podem ser dados que, obviamente, ajudam, né, em tempo real a facilitar alguns processos críticos e, com certeza, aprimoram a experiência. Então, para nós, nesse sentido, a experiência, são todas as experiências, experiência da educação, experiência da saúde, experiência até de como cidadão, né? Tudo isso é pensado um pouco com essa visão. Estamos falando de dados e pessoas, e como os dados, ajudados pela inteligência artificial, ajudam as pessoas a ter experiências mais eficientes, a viver melhor. E ser melhor significa comprar melhor produto, significa também ter um acesso mais fácil a serviços de saúde ou a educação. Frederico, para finalizar, né, a gente não poderia deixar de abordar nessa entrevista o famoso metaverso, né? Qual será o papel da Adobe
nesse universo aí, o multiverso? Olha, eu vou te dizer. Primeiro, e essa é uma opinião pessoal, a gente vive no metaverso há muito tempo, só não deu um nome para ele ainda. Eu não vou esticar dizendo que eu e você, nesse momento, estamos no metaverso, mas com certeza estamos num proto-metaverso nesse momento, né? Estamos em dois ambientes físicos que são conectados virtualmente. A realidade é, a evolução disso é que o metaverso junta o físico e o digital de uma forma mais expressiva, com ferramentas mais sofisticadas, onde você vê um conceito chamado blockchain que garante, de uma certa forma, e valida, né, as interações que temos, onde você está começando a ver produtos digitais que estão virando produtos comprados, como os famosos NFT, e estamos vendo com isso a necessidade de conectar moedas digitais com as criptomoedas, num ambiente que é chamado o famoso Web 3.0. Então, resumindo muito simplesmente, você não precisa um pouco destacar daquela ideia, o metaverso é um cara com aqueles óculos lá meio estranhos, que um pouco parece uma coisa de um alienado, que é sozinho, olhando, está viajando no mundo. Já estamos passando um pouco dessa fase, estamos vendo como um novo ecossistema, quase uma evolução, maior evolução da internet, como a gente conhece, numa potencialização daquilo. Dito isso, o que a Adobe pode fazer nesse mundo? Eu acho que, claramente, esse mundo está crescendo muito e vai ter necessidade de conteúdo, de criação de conteúdo. São novos conteúdos com formatos diferentes, são a capacidade de ter tecnologia sofisticada o suficiente, assim que quando você tem uma experiência de metaverso, seja ele através de uma realidade aumentada, virtual ou híbrida, os objetos virtuais que você está experimentando, as experiências virtuais que você está participando, como uma festa no metaverso, sejam algo que você acredita, que você tem uma experiência, ou seja, onde o teu cérebro para de questionar, mas esse aqui é meio falso, né? O teu cérebro se abandona, faz a mesma coisa que faz no cinema. Se você pensa, o nosso cérebro faz uma coisa mágica, suspende a nossa racionalidade, olha para uma tela de cinema e acredita que aquilo é vida real que está acontecendo. Então, isso precisa, no momento que isso acontece, para isso acontecer, tem muitos fatores. Obviamente, o hardware é muito importante, o software é muito importante, e como você coloca objetos e conteúdo nesse ambiente físico e virtual é fundamental. Existe um outro aspecto para nós, obviamente, todo o marketing digital tem uma função importante que é chegar do capturar o coração do cliente, a imaginação, né, a emoção, a racionalidade, até o momento de compra. Então, estamos começando a ver um fenômeno que se chama meta-commerce, que é um comércio não só eletrônico, mas um comércio que é muito mais baseado em uma conjunção de físico e virtual, e é um terreno onde a gente se move muito confortavelmente hoje. Então, eu vou dizer, tudo o que a gente está fazendo hoje já está muito em linha com uma evolução do que está por vir, e eu acho que o ângulo, da análise de dados que a gente está fazendo e usando com a inteligência artificial, e dois, da criação de conteúdo, são um match muito importante, são aquelas tecnologias, eu diria, fundativa, né, desse novo mundo, assim como o hardware vai ser fundativo, assim como o hardware vai ser importante. A evolução do famoso tijolão que a gente tinha para os nossos smartphones de hoje precisa acontecer para ter uma adopção desse novo fenômeno, uma experiência que seja mais longa. Então, acho que eu passo um pouco a falar aqui por hora, porque tem um aspecto filosófico, tecnológico, sociológico, antropológico, legal, e comércio enorme, mas eu vou parar aqui para ver se tem alguma outra provocação. São muitos aspectos envolvidos. Federico, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast TI Inside Talk. Espero revê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Um grande abraço, obrigado por ter escutado. Grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like.
Agradeço a sua audiência.